Eu entrei aqui para ver os números de RADL3, que é a Raia Drogasil, listada em bolsa. Uma das maiores redes de farmácias do Brasil. E a margem líquida deles, para quem pensa, nossa, eles ganham muito dinheiro de tudo que eles faturam, né? De cada R$100 que entram no caixa da empresa, o que sobra de lucro é 2,87 para eles. Sim. E eu vou O entrar no restante lado, vai indo lá na cadeia. E eu vou entrar no lado social agora. Como o Estado disse que vai cuidar da saúde, não se preocupem, né? Mas como ele vai cuidar da saúde se ele tributa os medicamentos em 35%, 40%? Sim. O Estado ganha quantas vezes, os políticos que representam o Estado, digamos assim, ganham quantas vezes a mais? Não, a empresa do varejo paga muito mais imposto do que tem lucro. Muito mais. E aí essa plaquinha, geralmente, o CRUZ, sei lá, Cruz. qualquer burocracia, a justificativa é só mais uma coisa. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, cara, isso é que nem uma xepa jogada no bueiro. Não é aquela xepa, ou pode ser que não seja aquela xepa que vai contaminar o meio ambiente. O problema são as inúmeras xepas que contaminam e que faz com que a gente chegue nesse número abissal. E, repito, nós não chegamos ao fim. São 6 milhões até hoje, mas esse sistema continua. O que eu quero dizer com isso é que nós, a cada dia, estamos cada vez mais encurralados, algemados, escravos de um sistema que nos burocratiza, regulamenta e nos cobra cada vez mais para nós obedecermos regras de pessoas que estão lá. É isso. Aí eles dizem, tá, mas as pessoas não conseguem fazer as coisas sozinhas, elas não têm capacidade de administrar, ou elas precisam de alguma coisa. Ora, se elas não têm capacidade de resolver as coisas sozinhas, como é que elas têm capacidade de eleger pessoas que fazem isso por elas? Pois é. Se elas não têm dinheiro para contratar e pagar saúde, segurança, educação, como elas têm dinheiro para pagar saúde, segurança, educação e mais toda a burocracia e o sistema estatal? É uma incongruência em si próprio. É que nem falar, como eu disse, e é um fato, que saúde é cara. Então, vamos pagar o custo da saúde, mais alguém para administrar toda a estrutura, que é regiamente pago, como nós vimos aqui, o segundo congresso mais caro do mundo, individualmente, né, pegando lá deputados e senadores, o custo anual de 27 milhões pelo estudo da Universidade de Brasília, e não, vai ficar mais barato no final das contas. Vamos concentrar os superchats para o final? Mas tira um print, que eu vi que quem que foi que mandou? É uma pergunta Luiz Eduardo simples. mandou aqui R$10. Obrigado, Luiz Eduardo. A gente vai pegar o superchat e concentrar no final. Mas tem um ponto interessante sobre essa legislação, citando esse exemplo que você deu, Andressa, dessa cruz verde, né? Que, por exemplo, para a Raia Drogasil, talvez nem fosse ruim. Porque, como você disse, é um pequeno custo para eles. E isso pode quebrar uma série de farmácias pequenas. Ou nem quebrar, mas o cara vai ter que repassar pro medicamento aquele custo. E aí vai ficar com um preço mais alto. A Raia Drogasil agora, como ela é muito menos afetada por aquilo, consegue ter um preço mais baixo comparado à competição. Sim. Então você trabalhou com lobby um tempo. Sim, Eu queria que você bom explicasse tempo. o que é isso e como que esse lobby pode fazer diferença para grandes empresas ao aprovar um projeto de lei que aparentemente é bom para o consumidor, mas que a finalidade no final pode ser simplesmente criar barreiras à competição, a novos entrantes. Sim, o lobby ele tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins que eu só fui me dando conta das coisas ruins depois que eu me afastei do setor. Mas eu trabalhei 8 anos como lobista, né? E basicamente é a defesa de interesses. Então eu representava empresas, setor público e setor privado, mais setor privado do que público, e a gente acompanhava os projetos que iam impactar nesses setores e a gente ia defender esses interesses dentro do Congresso. Então eu ia lá atrás do Gilson e falava, Gilson, apresentaram um projeto aqui que quer obrigar o meu setor a colocar uma cruz verde na fachada, esse projeto vai gerar um impacto no orçamento das farmácias de tantos mil, é muito ruim e tudo mais, e argumentar para defender esse interesse. Muitas vezes o lobista, de verdade, faz um papel muito positivo no sentido de alertar sobre coisas fora da cabeça do parlamentar. Porque o parlamentar, ele não sabe tudo sobre tudo. Então, muitas Verdade? É impressionante. Eu achei que eles eram supra-sumo do que a gente tem no Brasil. Eles acham que eles são, mas eles não são. Isso é arrogância fatal, explicada pelo Hayek. Sem contar que a gente não pode desprezar a própria ignorância e eles costumamente fazem isso. Sim, demais. Então, muitas vezes, algum parlamentar apresenta um projeto que parece uma grande ideia e que às vezes é uma boa ideia para um setor, mas ele não se atenta para o fato de que aquilo vai prejudicar outros 3 ou 4 setores. Então, o lobista chega com esse papel de, olha, esse projeto que o senhor apresentou para beneficiar essa categoria vai gerar um impacto lá na ponta para
outras 3 ou 4 categorias. Além de que o lobista, provavelmente, ele representa uma grande indústria, uma grande coisa, e tem o produtor pequenininho, que provavelmente vai ser mais afetado ainda. Sim, com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com isso, o lobby ele ainda era um serviço de luxo, assim, né? Era muito caro você contratar uma empresa de lobby, os lobistas eram poucos, mas isso foi pulverizando bastante no decorrer dos anos. Quando eu comecei a trabalhar, quem tinha um serviço de lobby eram grandes indústrias, era a Ambev, Mas hoje, sério, 100% dos pequenos sindicatos ali tem um lobista. Então, sindicato de corretor de imóvel tem um lobista. Sindicato das empregadas domésticas tem um lobista. Sindicato de taxista tem um lobista. Os taxistas foram beneficiados agora nessa PEC. Sim. Também. Esse aí trabalhou bem, esse lobista aí. Pois é. Todo mundo tem um lobista trabalhando ali. Então, são grupos que se organizam, contratam alguém para ficar lá pressionando os parlamentares para andar com agendas. Tem muita coisa boa de defender, tem muita coisa para tirar, revogar, pedir para revogar a legislação, revogar obrigações, revogar coisas para categorias, mas tem muita coisa para travar pautas importantes. Por exemplo, o lobby que é feito para não aprovação da reforma administrativa é um dos maiores que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. Então, assim, é um grupo que é organizado, que tem lobistas atuando para não aprovar a reforma administrativa. É o lobby dos servidores públicos. Então, assim, são pessoas que ficam dentro do Congresso pressionando os parlamentares para não aprovar uma matéria que é estrutural, muito importante para o país. Então, tem lobby da magistratura, né? Então, a Associação de Procuradores tem lobista, todo mundo tem um lobista para defender o seu interesse ali. A falta de regulamentação, não tem regulamentação. Eu, no geral, não sou a favor de regulamentar, né? Criar regulamentação, criar uma carteirinha, criar uma associação, criar não sei o quê. Só que eu, hoje, entendo que o lobby ele precisava de mais transparência. Sabe, as pessoas elas não sabem que o parlamentar que votou a favor do piso da enfermagem foi porque ele recebeu o lobista do Conselho de Enfermagem durante 15 dias no gabinete dele e tal. Então, assim, as pessoas não têm noção do quanto o trabalho dos lobistas é influente e pesadíssimo dentro do Congresso. Então, tem esse gap de comunicação entre a sociedade civil e os grupos de interesse dentro do Congresso. Quando você fala lobista, eu vejo como uma imagem bem negativa, assim, eu não sei, acho que as pessoas também. Para mim, lobby é uma coisa ruim. A mídia, ela fez esse serviço aqui no Brasil, né? Sempre que existe tráfico de influência, advocacia administrativa, algum crime existente, ele é tratado como lobby. Lobby, ele não é crime. Eu gosto dos lobistas por 2 motivos. Eles vêm com vários dados, enfim, que eu não tenho acesso. E segundo, que mesmo que eu seja contra a matéria, eu já consigo me adiantar aos frágeis argumentos dito por eles. Por exemplo, foi aprovado agora, infelizmente, uma lei que obriga a todos os aparelhos produzidos e vendidos no Brasil a ter um dispositivo que recebe ondas de rádio. Então, por exemplo... Todos os celulares? Todos. Imagina a Apple recebendo uma carta agora no Brasil, você vai precisar só no Brasil ter... Foi aprovado. Ok? Eu apresentei o recurso. Tem isso? Vai ter que fazer. O que acontece? Ou então não vende mais no Brasil. Não vende o Procon também não obrigou a Apple a voltar com o carregador aqui no Brasil? Não queriam fazer isso? Mas olha só o argumento. Quem fez com isso que isso seja aprovado foi o lobby dos radialistas. Coincidentemente, o autor do projeto era um radialista. Porque também coincidentemente ele era um radialista. E o argumento é de que, como, Gilson, você vai ser contra? Tá dando mais liberdade para todo mundo, se quiser, escutar rádio pelo celular. Se tiver um incêndio e não tiver usar acesso essa palavra, vai dar mais liberdade. Isso. Cara, liberdade é não coerção. Liberdade é não forçar. Tá me obrigando. Então vão obrigar todo mundo a comprar tênis com amortecedor. Afinal de contas, também é melhor. Mas liberdade de pisar fofinho, gente. E se eu quiser agachar, é ruim o amortecedor?